Bom, parece que já estamos em direto. Bom dia. Quer dizer, aí é quase boa noite. É pouco, julgo eu, pouco passa das 4 da manhã. Há uma diferença de 2 horas no fuso horário, neste momento, no inverno aí e no verão aqui, entre Portugal e Moçambique. Portanto, eu julgo que são para aí 4h14 da manhã. Mas como eu vou apanhar o avião daqui a bocadinho e não gosto de deixar ficar as pessoas sem o programa matinal, tenho que fazer o programa a esta hora. Portanto, 6h14 da manhã em Moçambique, está esta claridade toda já, brutal. Aliás, deixe-me mostrar-lhe o que vai por ali ao fundo. O dia já nasceu, ali ao fundo está a baía antigamente conhecida por de Lagoa Bay, e depois mais tarde conhecida por Lourenço Marques. Vamos então à edição do dia 11 de dezembro do ano da graça de 2019. O meu nome é Camilo Lourenço e isto é A Cor do Dinheiro. Espero que esteja a acordar como deve ser. João Val, já percebi que a esta hora não deve estar com o seu caminhão, que está a ver A Cor do Dinheiro em direto. Vamos lá então à agenda de hoje. Bom, eu tinha-lhe dito ontem que ia ficar algumas matérias para hoje. Uma delas era a história do ambiente. Eu não sei se já reparou, mas de repente o ambiente tornou-se de um assunto sério para um assunto de chicana. Não, mais grave ainda, de assunto de populismo. E porquê é que eu digo isto? Porque hoje em dia praticamente não há nenhuma proposta que não passe ou que não apareça com o selo relacionada com o ambiente, mas com o selo de populismo. A última sabe o que é? Eu estava a ver as notícias ontem e dei com uma informação de que o CDS, por exemplo, é pela redução dos voos noturnos. Bom, nós já temos um regime de limitação de voos no aeroporto de Lisboa entre a meia-noite e as 6 da manhã. Confesso que quando as pessoas começam a falar em limitações, não sei muito bem o que é que se recebe, mais limitações. A deixar de haver voos mais cedo, ou passar a haver voos só a partir das 7 da manhã. Eu, sinceramente, acho que isto é uma estupidez. Bom dia, Paulo Vieira, que nos está a ver nos Estados Unidos. Isto é uma estupidez, porque as pessoas às vezes esquecem-se do impacto que os aeroportos e, sobretudo, que os aviões hoje em dia têm no turismo. O turismo é uma atividade fundamental para a economia portuguesa. Eu quero recordar que a descida brutal do desemprego que nós tivemos desde 2013 até este ano, 2019, deveu-se muito ao comportamento do turismo. Portanto, tudo quanto seja limitações que têm a ver com o turismo ou que possam ter um impacto nos voos, têm de ser muitíssimo bem pensados. Bom, segundo ponto, já percebeu, alarmes, rapazes a fazerem rateres com os seus carros, não é diferente daí. Segundo ponto, o Jornal de Negócios, o meu jornal, dizia ontem que as marcas alemãs, particularmente a Mercedes e a BMW, mas eu julgo que no caso da Audi é a mesma coisa, que são as 3 marcas alemãs de topo, não estão a sentir de forma muito acentuada esta fuga do diesel para a gasolina. Bom, não me admira nada. E repare, isto até desmente uma coisa que é, houve gente que depois da história do Dieselgate em 2015 começou a associar os alemães em geral à trafolhice. Isto é uma estupidez, não é? Aquilo foi um erro do grupo Volkswagen e a prova mais evidente que as pessoas confiam na tecnologia está aqui. E, portanto, eu não sou contra novas formas de motorização, nomeadamente a elétrica, mas atenção, é preciso ter cuidado com as análises que se fazem e, sobretudo, com as previsões que se andam para aí a fazer. Eu continuo a dizer, Rosa Brandão, no Canadá, também está a ver esta hora, olha, obrigado pelo apoio à Cor do Dinheiro, é caso para dizer, não se precipitem nas análises, ok? É demasiado cedo para decretar a morte do diesel. Eu continuo a dizer que eu sou fã do diesel. Terceiro ponto. Como percebeu ontem, pelo debate no Parlamento, eu não o vi em direto, confesso que estava cheio de trabalho, mas o Primeiro-Ministro lá avançou com um pedido a Bruxelas para termos o IVA faseado na luz. Se você viu o vídeo de ontem, já sabe o que é que eu penso sobre o assunto, não é? Isto é mais uma tentativa para desviar as atenções, aquelas medidas que dizem, vamos fazer isto. E como o Governo tem um excelente marketing, não é? A coisa passa, mas depois quando vamos ver na prática, bem, é um sarilho, o impacto é completamente diferente. Aliás, eu aconselho as pessoas, é uma análise que vamos fazer mais adiante, a propósito de declarações da doutora Ferreira Leite em relação a Mário Centeno. Se calhar era bom revisitarmos os orçamentos que Mário Centeno fez nos últimos 4 anos, mas eu já lá vou. Arrendamento civil não funciona, como sabe, eu comecei a falar disto em agosto.
a dizer que o arrendamento acessível não ia funcionar com as regras que o Governo criou. Bom, os números que têm vindo a público a partir daí, em vários jornais, confirmam exatamente isso. São milhares de pedidos para nem chega a uma centena de proprietários que se dispõem a fazer arrendamento acessível. Isto não funciona, o Governo diz, vamos dar mais incentivos, ou seja, isto é típico socialismo, que é, uma coisa está mal pensada, está mal feito, mas em vez de repensar aquilo tudo, até voltar atrás, não, insiste-se no erro, vamos dar mais benefícios. Eu só quero recordar às pessoas que nos estão a ver que um benefício de uns, atribuído a uns, sai do bolso dos outros. É bom não esquecer isto. Era bom que o Governo, isto é socialismo na sua pior versão, percebesse que o mercado da habitação se resolve com mais habitação. E mais habitação resolve-se com outro tipo de incentivos. E, sobretudo, não andando a chatear as pessoas, os proprietários, com mudanças da lei, como se muda de camisa. Sobretudo a nível da fiscalidade, como nós, ainda há pouco tempo, percebemos, quando houve aquela tentativa peregrina, como você se recorda, de fazer englobamento dos rendimentos também de capitais. Portanto, valia a pena nós sermos humildes e reconhecer quando cometemos erros e ir corrigi-los. Não é, tens um problema, atiras mais dinheiro para cima do problema. Último ponto. Deste período antes da ordem do dia, houve alguns espectadores que ontem me escreveram, porque eu tinha falado das pré-reformas antes de ontem, a dizer assim, você já viu as manchetes hoje, salvo era o Correio da Manhã de ontem, que dizia que o Governo ia acelerar as pré-reformas. E ficámos a saber que este regime das pré-reformas ia variar muito em função de quê? Da área, ou seja, do Ministério. Cada Ministério tem a sua tutela, não é? Bom, percebemos ontem, até pela manchete do Correio da Manhã, que a educação vai ser uma dessas áreas onde se vai apostar nas pré-reformas. Bom, eu não estou nada surpreendido, estou preocupado. E porquê? Não sei se você se recorda, mas quando o Governo meteu a pata na poça, na negociação do tempo de serviço dos professores que já não era devolvido, o que é que andou a aventar? Era a secretária de Estado Alexandra Leitão, que agora é Ministra da Função Pública, não é? Que veio dizer assim, não, nós até se calhar vamos dar umas benesses, que é a possibilidade de fazer pré-reforma. Nós percebemos, pelas poucas notícias que já surgiram sobre o Orçamento de Estado, que a área da educação é uma dessas. Ou seja, facilitar reformas aos professores a partir dos 55 anos. Valha-me Deus. Ok? Valha-me Deus. Primeiro, isto vai ter impacto no sistema de pensões. Segundo, a menos que o Governo vá aldrabar completamente. Já lá vamos. Segundo, daqui a pouco, outras profissões que vão dizer mas espera aí, aquilo é desgaste rápido? Olha, mas porquê é que nós não temos direito a isso? Você vai ver aparecer uma série de profissões a queixarem-se da mesma coisa. Agora, porquê é que ainda não posso fazer uma análise final? Porque o Governo mente, promete isto e depois dá isto. Já aconteceu na história, eu contei-lhe ontem, da possibilidade de se reformar antecipadamente quando tem 40 anos de contribuições e mais de 60 anos de idade, em que só um número reduzido de pessoas é que teve acesso àquilo, mas vendeu-se a medida como se fosse uma abertura fantástica à possibilidade de fazer reforma antecipada. Portanto, e reforma antecipada não é propriamente pré-reforma. Bom, portanto, eu vou reservar isto, uma análise detalhada para outra altura, mas vou alertar já para isto. Não se faz assim política de sistema de pensões. E porquê? Porque isto é um objetivo político. O Governo quer calar os professores por causa da história da devolução do tempo de serviço. Ora, e depois vai dar uma benesse, tem a ver com o sistema de pensões. Ora, o sistema de pensões está desequilibrado. Não faz sentido nenhum estar a fazer estas cedências agora, quando isto tem a ver essencialmente com o eleitoralismo. Mas não perca pela demora que havemos de voltar ao assunto depois de conhecer os detalhes do Orçamento de Estado. Bom, e por falar em Orçamento de Estado, deixe-me só abrir aqui o iPad para não falhar. Já estamos na agenda propriamente dita. Por falar em Orçamento de Estado, vou inverter aqui os termos. Ontem, não só no Parlamento, mas por aquilo que alguns jornais começaram a divulgar por causa das declarações dos partidos que estiveram em reunião com o Governo na apresentação do Orçamento de Estado, nós ficamos a perceber que já há uns detalhes cá conhecidos do Orçamento de Estado.
Qual é a primeira análise, embora muito sujeita a confirmação mais tarde, que eu não gosto de precipitar? Qual é a primeira sensação com que se fica nisto? Olha, uma inequívoca. O ministro Mário Centeno está a perder claramente gás no governo. Já tínhamos avançado isto há uns meses, já tínhamos dado uns dados, fornecido dados concretos sobre isso, mas agora são números que começam a aparecer. E onde é que isto se nota? Olha, vai haver a previsão para o próximo ano. Primeiro ponto, eu continuo a dizer, aqui a jurar a pés juntos, que este ano de 2019 nós vamos chegar ao final do ano com um excedente. O Governo diz que é um déficit pequenino, não é nada. Tudo aponta para ir para excedente. Eu ando a dizer-lhe isto desde antes de meados do ano, mas agora confirmo isso. Agora, segundo ponto, você olha para 2020, o que lá está escrito no Orçamento de Estado, mostra que o excedente vai ser de pouco mais de 400 milhões de euros. Ou seja, um excedente ali entre 0,1, aliás, 0, qualquer coisa, 0,2. Isto mostra que há mais, o Governo faz uma previsão de crescimento de 2% para 2020, quando todas as organizações internacionais estão a dizer que vai ser menos de 2%. Isto é o primeiro risco. O segundo risco, você poderá dizer assim, está bem, mas o Mário Centeno faz neste orçamento uma das consolidações menos ambiciosas de todo o seu mandato. Há uma boa análise no meu jornal hoje sobre isto. É verdade. E você poderá dizer assim, pois, mas tem a ver com o tal facto do crescimento económico poder não correr muito bem. Não, não tem apenas a ver com isto. Tem a ver com as exigências que neste momento ele começa a sentir dentro do Governo, por parte de outros ministérios, olha, a educação, a administração interna, a saúde e por aí dentro, áreas onde se comprimiu a válvula nos últimos anos e agora está a explodir tudo, não é? Com as notícias que nós temos falado aqui, e já agora eu não me esqueci ainda da história dos médicos, vai ficar para amanhã, quando eu estiver em Lisboa, amanhã ou depois da manhã, mas voltando ao assunto. Quando se olha para ali, percebe-se que Mário Centeno está a ficar, desculpem a expressão, à rasca. Porque estas excedências que ele está a fazer começam a ter impacto naquilo que é o orçamento, na previsão orçamental para o próximo ano. Bom, isto não augura nada de bom. E eu suspeito que nós conhecermos o Orçamento de Estado e alguns detalhes do Orçamento de Estado nos próximos dias e próximas semanas, vamos confirmar que não só Mário Centeno está a perder peso, como isto pode ter riscos orçamentais que neste momento as pessoas não estão a perceber. Bom, antes de voltarmos à história do orçamento e a forma péssima como o Estado gera a função pública, vai ter um exemplo disto a seguir, deixe-me voltar um bocado atrás. E porquê? Você lembra-se ontem que eu me pronunciei aqui a favor da delação premiada como arma de combate à corrupção. E lembra-se que lhe disse que eu até acho a medida boa. O problema disto é que está desgarrada de um conjunto de iniciativas, medidas estruturais de combate à corrupção. Isso é que não está bem. Bom, mas imagina o que aconteceu. Isto, obviamente, assustou muita gente dentro do Partido Socialista. E eu ontem estava a ver as notícias, salvo erro, o Diário de Notícias, que diz que no PS o Governo já vai suavizar a proposta. Está a ver? Suavizar a proposta. E porquê? Porque dentro do Partido Socialista, não é só no Partido Socialista, mas no Partido Socialista já há gente que se, desculpe a expressão, acorronou, como dizem os meus amigos espanhóis, com esta medida. Bom, está a ver como é que são as coisas? Olha, queremos todos combater a corrupção, não é? E depois é assim, olha, Tarzan, eu vou propor estas medidas e com isto vou combater a corrupção, vou entalar os corruptos e de repente olha-se à volta e vê-se assim umas caras assustadas e a pensar, baixinho, baixe isso um bocadinho e tal. E depois o que é que sai? Medidas pífias. Portanto, se você está à espera de coisas corajosas, daquelas de quem esteja no sítio, não é? Em matéria de corrupção, está aqui um sinal de que não vai ser como você esperava. E agora, uma perguntinha só. Está surpreendido? Não esteja, porque há uma parte da classe política que está entalada até aqui. Percebeu? E mais não digo que é para não haver processos. Mas eu acho que é fácil de perceber. Faites la liaison. Bom, terceiro ponto. Voltar à questão da função pública. Bom, o que está inscrito no orçamento de aumentos para este ano, 2020, em alguns casos é preocupante. Bom, e porquê é que eu digo isto? Veja só como é que o Estado gera mal a função pública.
Uma das coisas que o Governo comunicou ontem aos sindicatos é que está a pensar dar os prémios de desempenho na totalidade em 2020. Até agora, por causa das restrições orçamentais, era 50%. Bom, mas isto vai depender de duas coisas. Primeiro, do desempenho dos funcionários públicos e, segundo, da disponibilidade orçamental. Está a ver isto? Diga-me uma coisa. Você diz às pessoas, vamos ter prémios. Mas depende da sua avaliação. Muito bem. Até acho que a avaliação dos funcionários públicos devia ser mais exigente ainda. Aquele sistema de avaliação não é nada. Mas, agora dizer às pessoas, espera aí, mas em cima disto está dependente de cabimento orçamental. Isto não faz sentido. Você só pode dizer às pessoas que há lugar a prémios se houver cabimento no orçamento, está a perceber? Isto é defraudar, é frustrar as expectativas de quem trabalha para o Estado. O que o Estado devia dizer é assim, atenção, nós vamos reforçar o método de avaliação de funcionários públicos e aqueles que tiverem uma excelente avaliação, esses indiscutivelmente vão ter prémio. É assim que se faz, para aumentar a produtividade na função pública. Agora, dizer às pessoas assim, vai haver prémios e vão ser pagos a 100% no próximo ano, mas tudo isto depende do orçamento. Desculpem, isto é fazer política de pessoal da administração pública com os pés. Não faz o mais pequeno sentido. Isto é um disparate monumental. Isto não encoraja ninguém a trabalhar mais, isto não encoraja ninguém a ser mais produtivo. Bom, sigamos para mim. Você recorda-se que nas últimas semanas isto é um debate recorrente. O Governo anda com a história de subir os salários, vamos subir os salários, as empresas têm que subir os salários, primeiro o salário mínimo. Já falei aqui a minha opinião. Acho uma vergonha uma empresa pagar o valor do salário mínimo em Portugal hoje em dia. Mas é preciso não separar isto da evolução da produtividade. Bom, mas não contente com isto, o Governo, como o salário mínimo estava aproximado do salário médio, isto desencoraja quem tem o salário médio, anda a dizer às empresas, não, agora subam os salários médios. Bom, novamente, isto é conversa de treta. Os salários só podem subir acompanhando a produtividade. O que é que está a suceder à produtividade em Portugal? Está a crescer menos. Há situações em que cresce de forma negativa. E agora deixe-me fazer esta pergunta. Veja só quando é que esta pressão está a surgir. Nós tivemos notícias ontem, é a notícia mais lida de hoje na secção online do meu jornal, as dificuldades que o setor têxtil começa a enfrentar e o setor do calçado. Está a haver a polémica nas fábricas do Frederico Fortunato, aqui Haia. O setor do calçado e do têxtil começa a sentir neste momento já um apertão da conjuntura internacional. São setores muito expostos à concorrência externa. Ora bem, no momento em que as empresas começam a sentir dificuldades, nomeadamente empresas que vivem sobretudo do mercado externo, nós estamos a dizer às pessoas que isto é um momento, não é dizer, é forçar a condicionar as empresas que isto é um momento para fazerem aumentos salariais significativos, descontando a produtividade. Nossa Senhora, isto é um convite ao desemprego. Se alguma coisa corre mal na conjuntura externa, se agrava, isto pode ter um efeito das falências brutal. Bom, você dirá, está bem, mas nós não podemos sempre viver com salários baixos. Pois não, mas é preciso fazer isto de forma gradual, é preciso fazer isto olhando para a produtividade e é preciso fazer isto olhando para outras componentes, que é o que é que está a acontecer às empresas, percebe? Porque nenhuma transformação destas se faz de forma rápida, senão corre mal, não é? E nós vimos já em alguns casos da economia portuguesa, historicamente falando, em alguns casos muito recentes, como é que às vezes mudanças forçadas durante um período muito curto podem correr mal. Bom, vamos seguir para a agenda. Estão 201 pessoas em direto a esta hora. Olha, eu só posso agradecer o apoio ao programa A Cor do Dinheiro. Bem, vamos lá então a doutora Ferreira Leite. Já vamos com... Ih, caramba. Ixi, bola, já estamos com muito tempo. Bom, a doutora Ferreira Leite ontem veio dizer uma coisa muito interessante. Diz assim, o doutor Mário Centeno devia ser demitido. A doutora Ferreira Leite foi Ministra das Finanças. Como sabem, é uma pessoa que eu tenho criticado aqui sistematicamente. Mas ela ontem, na análise que fez, tinha toda a razão. O que é que ela diz? O doutor Mário Centeno faz orçamentos para português ver, mas depois executa para Bruxelas ver. O mesmo é dizer assim. Ele não faz aquilo que promete no Orçamento de Estado. E é verdade. Nós temos dito isto de forma espaçada aqui, mas a análise que ela fez é uma análise muito certeira, muito interessante. Agora, o que é que eu gostava que se fizesse? Se calhar é a altura de mandar fazer uma auditoria às execuções orçamentais do Dr. Mário Centeno. Que é para a gente perceber aquilo que ele prometeu em cada orçamento e aquilo que ele efetivamente executou.
A doutora Ferreira Leite ontem dizia outra coisa muito interessante, dizia assim: meus senhores, já repararam como este ano 2019 o decreto de execução orçamental só foi publicado em meados do ano? Repara uma coisa, o orçamento entra em vigor em 1 de janeiro de 2019 e o decreto orçamental que mostra como é que o governo vai executar o orçamento só se publica a meio do ano. Diga-me uma coisa, acha que isto é por descuido? Acha que isto é porque alguém se distraiu no Ministério das Finanças? Não. Isto é intencional. Porquê? Que é para deixar tudo muito nebuloso e deixar nas mãos do Dr. Mário Centeno a possibilidade de, olha, agora vou cortar aqui, agora vou cortar ali, que é para respeitar o déficit orçamental, que é porque eu depois não fico sem margem para fazer brilharetes orçamentais, está a perceber? Isto não é política orçamental. Porquê? Imagine você que o Governo diz assim, vamos investir 100 milhões de euros. E as empresas preparam-se. Bom, vamos preparar porque eles vão investir 100 milhões de euros. E depois você executa 10 milhões de euros. Ou 20 milhões de euros. Ora, isto é dizer à economia uma coisa e fazer outra. Portanto, estas expectativas estão mal geridas. Não é assim que se gera um orçamento. Isto é gerir orçamentos ao Dr. Salazar. Só que o Dr. Salazar fazia isto na primeira metade do século XX. Nós estamos na primeira metade do século XXI. Valia a pena irmos fazer uma auditoria para perceber aquilo que é e como é que estão a ser feitos os brilharetes do Dr. Mário Centeno. Mas havemos de voltar a este tema quando terminar o ano e nós percebermos o que é a execução orçamental, ok? Você vai ter umas surpresas. Bom, eu ia pegar na TAP, mas vou deixar a TAP para amanhã, que eu já percebi que estamos com... Eu vou apanhar a TAP daqui a bocadinho. Aqueles da TAP que vêm, eu sei que vêm, que depois me falam nos aviões, fiquem guardadinho para amanhã, ok? Porque é que eu vou deixar para amanhã? Porque vou para o último tema. Eu tinha-lhe dito aqui, na segunda-feira, na sequência até do programa com o Joaquim Aguiar e o Jorge Marrão, que o Governo anda a brincar às regionalizações. E que foi buscar o tema porque não tem mais nada que fazer, ou melhor, tem, quer distrair as pessoas, desviar o debate daquilo que é essencial. Pois está aqui a prova disso. Então eu vou-lhe mostrar qual é a prova disto. O Primeiro-Ministro disse ontem assim, a regionalização, cá estarei na próxima legislatura para a fazer. Ouviu bem? Era nesta, já é na próxima. Agora diga-me uma coisa, você acha que na próxima legislatura o Dr. António Costa vai andar por aí? Não. O Dr. António Costa vai tentar conquistar ou encontrar um lugar na Europa. Ele não quer ser Presidente da República. Ele quer ser o Presidente da Comissão Europeia ou uma coisa parecida. Portanto, esta conversa da regionalização foi toda para entreter o pagode. Está a perceber? Mas enfim, nós somos um bocado papalvos e de vez em quando caímos nestas coisas. Bom, para o final vou-lhes fazer uma coisa. Amanhã vamos ter um Mel Talks com o Dr. Agostinho Miranda, advogado. E na sexta-feira vamos ter o nosso Think Tank, provavelmente a hora do almoço, com o Jorge Marrão e com o Joaquim Aguiar. Às 208 pessoas que estão neste momento a ver o programa, antes de eu ir a correr para o aeroporto, quero pedir um favor, e é aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui, mesmo quando eu estou aqui no Índico, você não ouve em mais lado nenhum. Obrigado, com licença, e se o avião não cair, até amanhã às 8 da manhã. Muito obrigado.